deixa eu vir para cá, porque agora quem vai trazer para a gente os dados do coronavírus no Nordeste e também no Brasil, ele está no seu home office VIP, o meu querido amigo Wilson Júnior. Aquele abraço. Rapaz, estou gostando de vocês, e você e o Edson Moura estão concorrendo para saber qual é o melhor home office. Aqui, boa noite, meu querido Tiago, saudade de vocês, amigão. Pois é, mas aqui toda a produção é dos filhos, da esposa, enfim, a gente se vira, né? Sabe que tecnologicamente eu não sou essas coisas todas, enfim, mas aí todos eles que ajeitam aqui e deixam tudo bonitinho. Por isso. Wilson, mas olha, Tiago, Wilson, me diga uma coisa, eu não sei se você percebeu, mas depois que houve uma mudança do ministro, nessa dança das cadeiras, o ministro da Saúde, eu não sei se você percebeu, mas a gente está com uma certa dificuldade de encontrar as informações que sempre eram disponibilizadas geralmente no final da tarde, não é? Verdade, exatamente. Com o antigo ministro havia também aquela coletiva, todos os números eram expostos ali, e também o site do Ministério da Saúde ficava muito mais fácil, às 17 horas, em média, a gente já tinha esses números praticamente atualizados, então nós estamos agora tendo, mas vamos dar um tempo para ele, para o Tais, pode ser que ele esteja também ainda organizando toda a turma para que a coisa possa andar como antes assim acontecia, né? Enfim, nós pegamos os números aqui, quero pedir desculpas, a voz não está a 100%, enfim, essas mudanças de temperatura acabam com a nossa garganta, meu querido Tiago, você sabe, né? Muito bem. Então vamos lá, o Brasil continua amargando, inclusive, um crescimento bastante difícil e complicado em relação aos infectados e ao número de mortes também. Então, o Brasil, atualizado já agora pelo Ministério da Saúde, ele tem 43.079 casos confirmados da Covid-19. 2.741 pessoas mortas. O próprio Ministério da Saúde ontem acabou fazendo uma confusão também entre 383 para 113, que era o correto, inclusive, o número de mortes em 24 horas, inclusive em São Paulo, né? Hoje São Paulo também diminui um pouco essa quantidade de mortes, de 113 vai para 90 e pouco, enfim, mas é um número alto, né? Mas ele está sempre oscilando, o que é um risco muito grande para todos nós, não é? São Paulo vem logo em seguida, inclusive com um grande número gritantes, né, de 15.385 casos confirmados, 1.093 pessoas que morreram, vítimas do Covid-19, da Covid-19. Rio de Janeiro vem logo em seguida com 5.306 casos confirmados, com 461 pessoas que acabaram morrendo por conta da Covid-19. Aí eu não quis estender e passar todos os números, senão a gente ia tomar muito tempo aqui, a gente tem muitas informações importantes para a população aí do Cidade Alerta Alagoas, eu vou pular logo para o Nordeste. Pra você ter ideia, o Sudeste tem 53,7% de quantidade de casos, não é? E de situações difíceis, inclusive, do Covid-19 no país. Depois, em segundo lugar, vem o Nordeste, por incrível que pareça, com 25,2%. Então, Ceará continua com números também altíssimos de casos de pessoas infectadas da Covid-19, com 3.716 casos e 215 pessoas mortas infectadas pela Covid-19, tá? Pernambuco aí já começa a entrar num colapso terrível, porque ele apesar dos números de pessoas infectadas ser menor do que o Ceará, mas ele grita bastante com os números, inclusive, de óbitos. Pessoas que foram infectadas em casos confirmados, 2.908 pessoas, mas já no caso de óbitos ele sobe e passa a ser o terceiro, inclusive, no Brasil, com 260 casos de pessoas que morreram por conta de serem contaminados da Covid-19, o que é realmente um caso assustador e o colapso, inclusive, nos hospitais. Não é? O Ceará já, inclusive, está em quase 100%, inclusive, dos seus atendimentos, já, inclusive, colapsados. Os hospitais já não conseguem atender mais as pessoas, como também Manaus, né, na parte norte do Amazonas, também continua num sofrimento grande. E é isso que a gente espera que não aconteça aqui em Alagoas. Porque, se acontecer, nós vamos ter problemas seríssimos. Que, por exemplo, nós temos 109, em média, de leitos de UTI disponíveis para o Covid-19, 189 de retaguarda, que é aqueles que estão aguardando as pessoas que estão com casos menos graves, porém, já está com o de UTI com 18% ocupado e o dos leitos, inclusive, de retaguarda com 19%. E nós nem começamos ainda o pique, inclusive, da Covid-19. Então, por isso que é muito importante que cada um faça a sua parte. O uso de máscara é importante, porque a máscara que eu utilizo para sair, se eu precisar sair, o ideal é que você fique em casa. Mas se você precisar sair, o ideal é que você use a sua máscara, porque você protege a você e protege também a outra pessoa. Então, se todos usarem as máscaras, nós vamos ter uma diminuição
considerável caso você necessite sair, tá? E só para ter uma ideia do número de letalidade, inclusive no Brasil, é em torno de 6,4%. Mas olha, o Rio de Janeiro começou, inclusive, a partir da última sexta-feira, já com um tratamento, inclusive, experimental do plasma, inclusive, das pessoas que foram infectadas e se recuperaram. Então, esse plasma, que é o sangue, que é retirado e é centrifugado, essa parte líquida do sangue, que é o plasma, que contém as proteínas e também os anticorpos, né? Então, um doador tinha uma quantidade muito interessante de anticorpos, e esse doador acabou ajudando a 3 pessoas que estavam internadas no Hospital Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro, e essas pessoas já receberam esse plasma com esses anticorpos, e vamos aguardar, eles estão em estado grave, são dois homens, aliás, 2 mulheres e um homem, tá? Então vamos aguardar que eles tenham uma recuperação rápida, e que se a gente tiver condição de ter realmente um resultado positivo dessa situação, dessa infusão, eu acho que aí nós teremos até um pouco mais de respostas para os pacientes que estão em estado grave com o plasma de pessoas infectadas. E o mais interessante, a grande quantidade de pessoas infectadas percebendo essa situação no Rio de Janeiro e acabaram lotando o Hemorrio, né, querendo doar, inclusive, esse sangue. Mais de 600 pessoas procuraram o Hemorrio justamente para ajudar as pessoas que estão em situação difícil e que estão lutando para sobreviver contra a Covid-19. Então, essas são as informações de hoje. Boa noite para todos vocês, que Deus nos abençoe sempre. Tá e olha, bem, meu amigo. se possível, fique em casa e, se sair, use máscaras, por favor, e lave sempre as mãos com água e sabão. Tiago, um abraço para você, bom programa, bom final de semana. Aliás, boa semana para você.